Muito boa tarde, muito bom dia e muito boa noite a todos, principalmente das redes sociais, do Facebook e também do YouTube. Estamos começando mais uma palestra aqui na nossa casa. Nossa irmã Sueli vai fazer o estudo de hoje. Escolha das provas. Escolha das provas. Vamos fazer o nosso momento de reflexão. Sejam todos bem-vindos e fazermos então a nossa prece para começarmos então o nosso encontro de hoje. Vamos orar. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo, pedimos o auxílio do alto, dos irmãos da espiritualidade superior, os trabalhadores desta casa, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída, e assim o será com certeza, e que nós outros possamos absorver ao máximo os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Bem, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo sobre um assunto extremamente importante, porque ele determina o entendimento dessas orientações dos espíritos, determinam a nossa aceitação aqui na Terra dos problemas que nós passamos. É muito normal, é comum, né? Normal e comum, a gente atribuir a outras pessoas os problemas que a gente passa, as nossas dores, os nossos sofrimentos, o nosso insucesso, né? Então, é próprio da natureza humana, ainda no nível de evolução em que nós nos encontramos, a gente culpar as outras pessoas das coisas que nos acontecem, a gente não gosta muito de reconhecer, embora em algumas situações venha aquele, né, aquela pessoa com aquela frase que a gente não gostaria de ouvir diante de alguma situação assim: eu te avisei, eu te avisei, eu te alertei. Isso, o anjo da guarda fala o tempo inteiro para a gente, né? Porque a gente não ouve. Pois é, mas isso faz parte da nossa natureza ainda, né? Nós somos espíritos imperfeitos, estamos na classe dos espíritos, né, imperfeitos, inferiores, então a gente não compreendeu ainda certas coisas. A gente é cheio ainda das inferioridades, né, daquelas paixões, da vaidade, do orgulho, e a gente não gosta de admitir certas coisas. Então, esse assunto sobre a escolha das provas, e não é só prova, né? É expiação também, é muito importante o bom entendimento dele, para que a gente entenda o que nós estamos passando aqui nessa terra, nessa encarnação, foi escolhido por nós. Às vezes as pessoas pensam assim: mas não, eu não posso concordar com uma coisa dessa, né? Eu não posso ter escolhido essas coisas para mim, não. Eu não posso ter escolhido nascer onde eu nasci, eu não posso ter escolhido casar com quem eu casei. Mas claro que escolheu. E não escolheu só para reencarnar, não. Escolheu aqui de novo, né? Repetiu a escolha aqui. Porque é muito raro que nós estejamos fora do nosso lugar. É muito raro que a gente esteja com quem nós não programamos. É raro isso. Existe, porque tem livre-arbítrio, né? Então, a gente pode antecipar as coisas e pode acontecer, sim, mas não é muito comum, não. Na Terra, como nós temos um planeta onde o mal impera, onde a bondade, né, a superioridade está em menor escala, então é comum a gente compreender aí, é fácil, digamos melhor, a gente compreender que os nossos problemas têm uma finalidade. Né, tem uma finalidade. Eles existem, eles são fato, mas eles têm uma finalidade. A gente começa aqui, nesse assunto, escolha das provas, com a questão 132, que não é ainda a questão da escolha das provas,
mas que fala da finalidade da encarnação. Para que a gente reencarna? Qual é o objetivo de ir e vir da dimensão espiritual para cá? Somos espíritos errantes, né? Errante não é no sentido que está errando, também dá essa conotação, mas no sentido de ir e vir. Nós ainda precisamos ir e vir, feitos os cometas aí no universo, né? Que são astros errantes, porque eles vão e vêm, eles ficam passeando, né? Pelos sistemas. Há pouco tempo a gente teve um aí, né? Então, nós somos assim, como os cometas. A gente vai e volta, retorna para a pátria espiritual, que é a nossa casa de verdade, e vai para os mundos materiais com que finalidade? A gente não vê uma felicidade plena nesse mundo. Jesus disse que a felicidade não era desse mundo. Então, o que pretendia, então, Deus nos colocando nesse ir e vir, né? Eu tenho até uma pessoa chegada que ela fala assim, só de pensar que eu vou ter que desencarnar, reencarnar, chega a dar uma canseira. Realmente. Cansa e preocupa, porque é igual o ano, né? A gente reclama do ano que tá, a gente reclama que não tá bom, a gente reclamou tanto de 2019 e agora a gente está sentindo falta dele, né? A gente está sentindo saudade de 2019. A gente fica doido para passar. É igual espírita com as reencarnações. Ai, tomara chegar uma oportunidade de eu ter uma encarnação melhor, uma nova encarnação, para eu já ter expiado minhas faltas. Até parece que isso é assim, né? Então, rapidinho, até parece que nós estamos aqui, nesse momento, na atual encarnação, resgatando tudo que a gente tem que resgatar, né? Quem dera que fosse assim. Mas olha só, na 132, Kardec pergunta aos espíritos, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E eles respondem, Deus a impõe, olha só, não pergunta se a gente quer não, ele impõe. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Nós fomos criados simples e ignorantes. Isso quer dizer, com zero de conhecimento. Veja bem, não é o nascimento, não. É a criação da alma. Nós fomos criados por Deus, nosso material, né, nossa matéria-prima, a matéria-prima dos espíritos, veio sofrendo processo evolutivo desde o começo, né? Desde lá do início. Passamos pelo reino mineral. Nós, espíritos, não, a matéria-prima. Passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino da inteligência inferior dos animais. E quando estava prontinho, aquele princípio espiritual estava prontinho para ganhar o título de filho de Deus, a sua imagem e semelhança, filhos de Deus todos são, né? Tudo na criação, mas a imagem e semelhança de Deus, o ser mais importante, né, da sua criação, que pode fazer considerações a respeito dele, a gente já falou isso aqui. Então, nesse momento, aquele princípio espiritual que vinha sendo trabalhado, ganha a chance de entrar aí para o reino da inteligência superior. Então, aquela matéria-prima, né, aquele princípio espiritual vai para as mãos do Criador e ali, então, ele vai ser criado o Espírito. O Espírito é criado por Deus, simples e ignorante. Isso quer dizer, com zero de conhecimento sobre as coisas, mas já com várias aquisições ali necessárias, que são pré-requisitos para isso. Mas quando ele é criado por Deus, ele é criado sem nenhum conhecimento. Ele vai adquirir pelo seu livre-arbítrio. Então, recebe aí do Criador o maior presente que poderia receber, que é o livre-arbítrio.
a construção da sua própria felicidade. O trabalho entregue a eles do seu aperfeiçoamento. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, né? Simples porque somente com aqueles pré-requisitos necessários à criação desse espírito no reino nominal da inteligência superior, mas com 100% de possibilidade de conhecer. Então, 0 de conhecimento, mas com 100% de possibilidade para adquirir esses conhecimentos. Então, nós fomos assim criados dessa forma. Foi nos dado, portanto, o livre-arbítrio para que a gente pudesse aí construir. Ah, mas se eu não sabia nada, se eu não tinha nenhum conhecimento, como é que eu posso fazer minhas escolhas? Como é que eu posso saber o que é melhor, o que não é? Né? Mas aí Deus é sábio. Não ia nos jogar no mundo assim, com toda a nossa ignorância, né, sem nenhum conhecimento de causa, para fazer escolhas que a gente ainda não teria como conhecer. A gente não sabe. Então, como é que eu vou fazer a escolha? Por isso que a escolha, ela só pode ser feita quando existe um determinado conhecimento. Eu não posso, por exemplo, aqui, se eu tiver 2 copos iguaizinhos a esse aqui com água, aí eu pergunto, qual é o que tem água? Eu não posso beber o conteúdo dos 2 copos. Ah, mas os 2 estão tão parecidos, né? Se eu puser ali, aqui, água ali. Mas acontece que muitas substâncias são assim como a água, transparentes, mas podem ser venenosas. Se eu não souber o que tem neste copo, eu não posso beber. Eu tenho que saber. Para eu poder fazer a escolha de qual água beber, eu tenho que saber o que contém nos 2 copos, se tivesse um outro aqui igualzinho. Aí alguém falaria assim, ó, esse aqui é água pura. Esse aqui a água não é potável, a água está misturadinha com alguma substância que não é legal. Então, aí sim, através do meu conhecimento, eu vou saber qual água eu vou beber. Então, quando o espírito é criado assim, na simplicidade dele e na ignorância, né, simples e ignorante, ele tem um potencial de aprendizado, ele não é jogado no mundo sozinho. Nós temos um espírito protetor que nos auxilia desde que ele foi criado. Deus colocou aquela sua criação sob a tutela de um espírito para auxiliá-lo nessas escolhas. Assim como quando nasce um bebezinho, ele também não tem possibilidade de escolher nada, Deus colocou ali o seu anjo da guarda encarnado, a mãe, que vai auxiliá-lo, que vai amamentá-lo, que vai vesti-lo, que vai de acordo com a temperatura. Ele não pode escolher essas coisas ainda. E assim as coisas vão se desenvolvendo. Aquele espírito protetor vai nos auxiliando, nos intuindo a escolher isto ou aquilo, nos ajudando a conhecer as coisas para que a gente possa ir se desenvolvendo. E assim a gente vai caminhando. Tanto que na codificação, tem lá uma pergunta que Kardec faz aos espíritos sobre a questão do mal. Quando a gente chegar lá, a gente vai desenvolver isso, né? Então, Kardec pergunta se os espíritos precisam passar pelo mal, né? E eles dizem que não, que a necessidade é apenas para impulsionar o espírito ao desenvolvimento das suas potencialidades. Mas não significa que ele tenha que passar por males, e sim pela fieira da ignorância, e não pela fieira do mal. Então, o mal, ele vai desenvolvendo em si a partir do momento que ele faz escolhas ruins. Ele recebe a intuição para fazer uma boa escolha, como a gente recebe do nosso espírito protetor, como a gente recebe, às vezes, dos amigos, quando a gente troca uma ideia com um amigo, a gente fala assim, fulano, estou pretendendo fazer isso, o que você acha? Aí ele, que é um amigo, que gosta da gente, ele fala assim, olha, fulano, acho que você não devia fazer isso, não. Não vai ser uma boa escolha, não. É melhor você repensar isso aí. Aí a pessoa repensa, mas continua com a própria ideia. Aí faz.
não dá certo. Aí aquele amigo vem e fala assim, ó, eu te avisei que não ia dar certo, né? Aí naquilo que não deu certo, alguma coisa ruim aconteceu ali, algo, né, não foi muito bom, ali já começa um desenvolvimentozinho de algo errado em nós. Algo que a gente tem que consertar. Algo que a gente fez que não deu certo. Pode não ter prejudicado ninguém, só a nós mesmos, mas a gente tem que refazer. Então a gente já começa aí a se equivocar diante das nossas escolhas. Nem sempre fazemos boas escolhas. Às vezes a gente faz escolhas erradas. Por conveniência, por ignorância, seja pelo que for, né? E nesse caminhar todo, nessa sucessão de erros que acontece, a gente vai aprendendo. Porque o aprendizado, ele vem através do erro. Eu erro, então eu procuro acertar. Eu vejo aonde que eu errei, o que eu fiz ali que não deu certo, eu vou acertando. E quando o meu erro prejudica outra pessoa, aí eu tenho que resgatar aquilo ali de forma a consertar ainda mais seriamente a questão, porque eu prejudiquei alguém. Então eu preciso fazer algo para resgatar aquele erro ali que eu fiz. E isso vai acontecendo pela vida toda do espírito, né? Porque somos imortais. Nós temos apenas a imersão no corpo físico para que a gente possa provar e expiar as nossas faltas. Então, como espírito simples ainda e ignorante, a gente não erra muito, porque nós somos muito guiados ainda pelos nossos instintos, já que o nosso conhecimento é muito pequeno. Então, esses instintos que guiam os animais de inteligência inferior, por isso que a gente fala, os animais não erram nunca. Eles sempre acertam tudo. Porque eles são guiados pelos instintos que nunca falham. Pelo contrário, quando a inteligência falha, o instinto está lá para suprir essas falhas da inteligência. Ele nunca desaparece, sempre está junto conosco. Apenas ele fica mais enfraquecido pelo desenvolvimento da inteligência e da lógica, da razão. Mas ele está sempre ali presente, uma vez que, em questão de mundos de provação e expiação, os espíritos são muito inferiores e estão sempre aí com a sua inteligência, o seu raciocínio mesclado da inferioridade. E acaba errando bastante, né? Então a gente continua aqui, ó. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, é uma expiação. Para outros, uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo. O aparelho é o corpo físico. Em harmonia com a matéria essencial do planeta. Cada um tem a sua constituição. A fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, ao mesmo tempo que ele vai sendo co-criador de Deus no mundo, que ele também vai criando, ele vai criando a si mesmo, ele vai terminando a sua criação. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, olha só, a ação de todos os espíritos encarnados é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir
e de se aproximarem dele. Olha a nossa responsabilidade, então, nas ações que nós temos aqui no mundo, nas nossas tarefas, nas nossas funções, nas nossas atividades. Nós somos responsáveis, porque nós estamos aqui mexendo no que nem é nosso, no que foi criado por Deus, né? E com essa ação, a gente vai desenvolvendo o ambiente e com isso desenvolvendo a si próprio. É assim que por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Os espíritos, essa é a 133, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Tem necessidade de encarnação? Então, os espíritos que seguiram esse caminho, que ouviram todas as opiniões, os conselhos, as intuições do anjo da guarda, não erraram, seguiram o caminho do bem, tem necessidade de reencarnar? Então, aquele espírito que passou ali desde a sua criação, né? Aquela encarnação dele ali, ele só fez certinho, ouvindo tudo que o anjo da guarda falava. Eles respondem assim: todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Eles respondem: chegam mais depressa ao alvo. Olha, é claro, não é? Aquele aluno que vai para a escola, que estuda, que corresponde bem às aulas, ele vai ser aprovado e ele vai se formar muito mais rápido que outros que não dão importância àquilo ali e ficam lá repetindo o ano o tempo todo. Então, é lógico que acertar é a melhor escolha. A gente precisa escolher acertar. E para isso a gente tem que trabalhar para fazer as coisas certinhas. Claro que isso é mérito. A gente vai chegar muito mais rápido ao nosso progresso espiritual. A gente reclama que a Terra está ruim, que a Terra está assim, que está assado. Tá. Nós pedimos isso com a nossa inferioridade. Pedimos, a gente já falou aqui de duas formas e paradoxais, né? Pedimos para Deus construir aquilo que destruímos. E aí ele atendeu o nosso pedido, né? Ele atendeu. Tanto que essa pandemia veio aí e não provocou nenhuma tragédia na parte física do planeta. Pelo contrário, ele está se recuperando. O reino animal, as tartarugas estão voltando, aí está se vendo tartaruga nadando, feliz da vida. O reino animal, os animais estão felizes, porque eles estão tendo seu habitat ali de volta direitinho, com tudo que eles precisam. Porque o homem está um pouco afastado, porque ele está isolado. Então, quando uma pessoa adoece, ela tem que ser isolada dos outros. A pandemia está mostrando isso, né? Se a pessoa está doente, está com vírus, ela tem que ficar isolada, porque ela não pode contaminar os outros. Então, o que aconteceu com a humanidade? Está contaminada. A humanidade está contaminada, moralmente falando. Então, o que aconteceu? Ela teve que ficar isolada. Então, foi retirada do meio em que ela vive, do ambiente físico, ela foi afastada para que esse planeta pudesse se recuperar. Então, esse é um dos objetivos, né? Tem, entre tantos. Então, são grandes lições que nós estamos recebendo aí de Deus. Então, para fazer assim essa evolução, para a gente construir nossa evolução, a gente precisa de ação. Então, a gente, ao reencarnar, a gente precisa de escolher aquilo que a gente quer fazer,
quer viver, o lugar, tudo, para que a gente possa operar esse aperfeiçoamento. Porque se o objetivo da encarnação é levar o espírito à perfeição, Deus deu a ele o livre-arbítrio para ele escolher, então, como ele quer se aperfeiçoar. Onde ele quer se aperfeiçoar. Olha, é muita liberdade. Ah, mas eu não posso escolher. Sim, quando o espírito não tem condições ainda de escolher, claro que vai ser imposta a ele uma encarnação com aqueles requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento. Então, vão ser colocadas para ele provas, vão explicar para ele essas provas, e ele vai aceitar ou não. Ainda tem essa possibilidade. A menos que ele seja um espírito já que vem errando tanto, que vem fazendo tanta coisa ruim para ele mesmo, que aí as provas são impostas por Deus a ele para ele poder melhorar, porque ele não está sabendo escolher. Ele só está escolhendo coisas que não deve escolher e ele não está progredindo. Então, Deus impõe quando o espírito não tem condições de escolher. Então, ou ele é muito ainda primitivo, ou ele é muito inferior. Só nesses casos que as provas serão impostas. Caso contrário, ele vai fazer a escolha daquelas provações ou expiações. No início, ele ainda não tem expiações. A gente já passou por essa reunião onde a gente falou das provas e das expiações. As provas é aquilo que o espírito precisa passar para mostrar que ele já entendeu alguma coisa, que ele já compreendeu, que ele está crescendo. E a expiação é um resgate de um erro. Então, a prova está ligada às coisas para o futuro. E a expiação ligada aos erros que ela cometeu no passado. Então, bem no início, como esse espírito ainda não tem condições de errar, porque ele ainda não tem conhecimento, ele ainda não sabe ainda para ele poder escolher mal, ele está recebendo a intuição do anjo da guarda e ele está sendo ajudado a progredir. Ele não tem ainda expiações, ele tem provas. Aí sim, as provas lhe são dadas. Quando ele recebe essas provas, aí vai depender dele como ele vai agir diante dessas provas. É ali que ele pode ou não desenvolver o mal e depois ele ter que expiar. Por enquanto, no início, ele não tem expiação, porque ele não errou ainda. É igual o bebezinho. O bebezinho não erra. Né? O bebezinho está ali, ele não sabe escolher nada. Ele só vai começar a errar quando ele tiver de posse do seu livre-arbítrio, lá no finzinho da terceira infância, lá, aonde ele vai desenvolver o raciocínio lógico, ali ele começa a errar. Agora, até ali, ele não sabe ainda. Né? A criança não responde por ela. Ela não tem ainda conhecimento de causa para ela saber exatamente o que ela está fazendo, apenas no limite do seu conhecimento. Claro que ela sabe que se ela fizer alguma coisa ruim com o seu coleguinha, e se esse coleguinha fizer com ela, ela vai achar ruim. Quando ela fez, ela não achou. Mas aí vai fazer com ela vai achar ruim. Então, essas coisinhas, ela já vai começando a ter ali uma noção do que é certo e do que é errado, mas ela ainda não responde por ela. Agora, com o raciocínio lógico, sim. Então, quando o espírito ainda não consegue responder por ele, porque ele ainda não tem conhecimento suficiente, ele vai recebendo as provas, a intuição e a ajuda dos espíritos, daqueles que estão em volta dele, que já estão mais evoluídos do que ele. Se ele, então, faz uma escolha errada diante da prova que lhe foi apresentada, aí ele começa a desenvolver o mal. Aí ele já começa a ter que expiar as suas faltas. Então, quando ele for fazer nova escolha para reencarnar, ele já vai ter que visualizar, no balanço que ele vai fazer da vida que ele levou, os erros que ele cometeu para ele poder consertar. É assim que o processo de aperfeiçoamento acontece. Na pergunta 258, Kardec pergunta assim:
No estado errante, o que é o estado errante? É o estado que o espírito fica entre uma encarnação e outra. Ele não está com o corpo físico, ele está no estado errante. Antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? Kardec faz essa pergunta. E olha o que eles respondem. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, isso aí nos mostra, quando a gente às vezes fala assim, não, mas eu estou nessa situação porque eu fui colocada nela, porque eu nasci nessa família, né? Eu fui colocada nessa situação aqui, eu não pedi para nascer. Aliás, né, os nossos filhos costumam falar muito isso para a gente, né? Quando a gente fala qualquer coisa com eles, olha só, eu não pedi para nascer, tá? Eu nasci porque você e meu pai quiseram que eu nascesse, eu não pedi para nascer. Tadinho. Entrou na fila. Não só pediu, como ficou na fila. Que demora, hein? Né? Não é assim, não. Segundo os espíritos, a fila para reencarnar é maior do que a população do nosso planeta. O número de espíritos na fila para reencarnar é maior que a população toda do planeta. Olha só, que loucura isso, né? Por quê? Porque o espírito sabe que ele foi feito para a perfeição. Ele quer progredir. Ele quer se aperfeiçoar. Então ele entra na fila. Agora, como é que isso acontece? É assim? Não, olha só. Quando o espírito desencarna, morre o corpo físico, o espírito se liberta do corpo na medida do seu tempo, né? Porque cada um tem um tempo para se libertar do corpo físico. Às vezes, o espírito passa séculos imantado com aquela encarnação que ele teve. Mas não é possível tanto assim, tanto assim. Porque o espírito não conta tempo na eternidade. A eternidade não conta tempo. A gente conta tempo na Terra. A gente conta 100 anos aqui, um século, né? Pelo tempo que o planeta vai levando, os anos são contados pela volta que ele dá em torno do Sol, da sua estrela. E o dia, pela volta que ele dá em torno dele mesmo. Então, isso é um tempo material, é um tempo na Terra. É um tempo que os espíritos encarnados contam, mas o espírito desencarnado, ele está na erraticidade, ele está na dimensão espiritual, é a eternidade ali. Ele não conta um tempo. E os espíritos fazem aí uma comparação, para a gente ter uma ideia. 100 anos na Terra é um piscar de olhos na eternidade. Só uma comparaçãozinha para a gente ter uma ideia. Então, acharam muito séculos ele ficar grudado num corpo? Não é, não. Às vezes a pessoa fala assim, mas o meu parente já tem 50 anos que ele morreu. Já pode estar reencarnado, né? Claro que pode. À medida que ele desencarnou, ele pode reencarnar logo a seguir. Vai depender de quê? Da necessidade kármica dele. Por quê? Quando o espírito é muito inferiorizado, não adianta ele ficar muito tempo na erraticidade. Sabe por quê? Ele não entende nada. Ele é inferiorizado. Ele vai ficar lá e não vai adiantar muito. Porque ele não entende. Ele é orientado, ele é evangelizado, mas ele não entende. Ou não quer entender. Né? Então, o que adianta ele ficar lá? Ele vai ficar e não vai entender. Então, ele recebe encarnações compulsórias. Ele é logo colocado na matéria para que ele possa, com o auxílio do corpo físico e com as privações que vai sofrer, com as necessidades que vai passar, ele reencarna sem muitos planos.
Ele reencarna para ele ter contato com a organização física, com os problemas dos mundos, para que ele possa reconhecer que ele precisa fazer algo por ele. Ele precisa entender. Ele precisa refletir sobre os seus atos. Então, pode então um espírito que reencarnar muito rápido nessas situações. Ou ele é muito inferior, e não adianta esse período de erraticidade para ele aprender que ele não está aprendendo nada, ou ele já aprendeu muito, ele é muito evoluído, já compreendeu o que precisa de compreender, ele então pode reencarnar rapidinho para continuar a sua missão, sua tarefa na Terra. Ah, mas então por quê? Porque a Terra tem um ciclo de vida. O corpo físico, ele tem um ciclo para viver. Os órgãos não suportam muito tempo na Terra. Então, a vida média aí da Terra está de 76 anos, né? A média de vida. O corpo com 100 anos é um corpo que já está com muitos problemas. Ele já está muito enfraquecido. A possibilidade dele adquirir princípio vital, dele produzir e adquirir princípio vital, é bem pequena. Então, ele não consegue sustentar a vida por muito tempo. Então, ele tem que deixar esse corpo, vai para a dimensão espiritual e retorna uma edição novinha e revista por ele mesmo. Então, assim, ele vai dando sequência. Então, ele pode reencarnar rapidinho, se ele não conseguir entender e aceitar as coisas que lhe são oferecidas na erraticidade para ele aprender, porque a gente aprende muito na erraticidade. O período entre uma encarnação e outra, a gente aprende muito. Nós não estamos com essa armadura física, o espírito está livre. Então, ele está com a sua consciência mais desperta, ele pode ler melhor na própria consciência as leis de Deus. Então, ele está mais liberto, ele pode adquirir conhecimentos com muita facilidade, muito mais rapidamente do que se ele estivesse na matéria. Agora, para ele provar que ele sabe, que ele aprendeu, ele tem que reencarnar. Lá ele não pode, porque ele precisa passar as vicissitudes da matéria, principalmente se for prova. Ele diz, não, eu já estou fortalecido para determinadas situações. Bom, então prova que está. Aí ele vem para a matéria, vai ser exposto àquelas situações que vão dar oportunidade a ele dele sair vitorioso ou não. Se ele realmente aprendeu, ele sai vitorioso do problema. Se não, ele vai ter que continuar estudando ali, crescendo naquele ponto. Então, o espírito aprende muito na erraticidade. Mas ele precisa reencarnar para provar que ele já sabe. Por isso a necessidade dele reencarnar para ele progredir. Porque se ele já aprendeu, digamos que um espírito ficou bastante tempo na erraticidade, compreendeu a felicidade dos justos, viu e quer para ele, compreendeu que ele errou muito, compreendeu que o orgulho, a vaidade, que a inveja, o ciúme não levam a nada, ele entendeu isso. Aí ele faz uma escolha de provas que vão colocá-lo nessas situações para que ele prove que ele já está acima disso. Aí ele vem e dá conta. Então o que acontece? Como o plano material de planos assim de provação e expiação ainda impera a vaidade, as coisas inferiores, se ele já venceu isso, ao desencarnar, ele não vai voltar para um plano de provação e expiação. Ele vai para um plano regenerador, aonde o mal é menor. É o oposto do plano de provação e expiação. No nosso sistema, segundo os espíritos, nós temos um planeta regenerador que é Júpiter. Júpiter é um plano aonde os espíritos que estão desenvolvendo a sua experiência lá são espíritos que já venceram as suas inferioridades, na maioria. Claro que ainda tem a maldade de alguns espíritos que ainda não aprenderam tudo, mas não é a maioria, é o oposto da Terra. Aqui nós temos a maioria do mal e a minoria do bem.
Em Júpiter é o contrário. Assim mesmo, os espíritos que ainda possuem alguma inferioridade não são nocivos a uma sociedade. Eles são nocivos a eles mesmos. Então, eles vão entendendo, eles vão vendo a felicidade dos outros e querem para si também. Então, o espírito que já compreendeu, ele não reencarna em plano de provação e expiação. Então, a Terra, ela está passando por tudo isso que ela está passando, né? Ela está passando por esses processos todos de regeneração do solo, da água, do planeta, né? Dando oportunidade, assim, aos espíritos que estão encarnados nela de aprenderem, de reconhecerem a necessidade do bem, porque a humanidade da Terra, podemos dizer, que estava lá no fundo do poço. A cada 40 segundos, uma pessoa tirava a vida no mundo. Olha só que horror, um suicídio no mundo a cada 40 segundos. Olha o tamanho da insatisfação, né, dessas criaturas, sem contar os indiretos, os suicídios indiretos e as tentativas de suicídio que não estão aí nesses 40 segundos aí, no planeta todo. Então, quantas vezes uma pessoa está doente, o médico fala para ela fazer uma dieta, para ela fazer um tratamento, ela não faz. Ela deixa para lá. Então, ela vai partir antes da hora? Ela vai. Ela vai partir antes da hora, porque ela está agravando o problema dela. Então, é o que nós chamamos de suicídio indireto. Então, o que acontece na Terra? Nós somos muito desobedientes. Somos muito desregrados. E com isso, a gente está no fundo do poço. Mas é ruim estar no fundo do poço? Eu não vejo dessa forma. Está no fundo, não pode descer mais. Qual é a alternativa de quem está no fundo do poço? Subir. Pior é quem ainda está descendo. Que ainda pode descer. Mas quem já está lá? Nós estamos. A população da Terra está numa situação que ela está no fundo do poço. Ela sabe que tem que melhorar. Nós entendemos isso. É por isso que existe o mal, para que se tenha a real necessidade do bem. É a parábola do filho pródigo, que eu adoro. Ele não quis caminhar. Ele desceu até o fundo do poço. Gastou tudo que o pai deu a ele, que era dele. Ele não gastou nada do pai. O pai era a herança dele, então deu a ele. Ele foi e foi gastando. Foi pródigo, foi gastando, foi jogando fora, até que acabou. Ele chegou no fundo do poço, aonde até os porcos tinham um alimento melhor que ele. Não tinha mais para onde descer, não tinha mais para onde piorar. Ali ele entendeu que ele precisava subir. Ele precisava melhorar. Então caiu a ficha do filho pródigo. E ele então vai ao reencontro do pai. Isso que está acontecendo conosco. Nós somos filhos pródigos. Nós somos os filhos pródigos de Deus. Porque nós botamos fora as riquezas do mundo, que não são nossas. Fomos mordomos muito infiéis, como fizemos aqui há pouco tempo uma palestra sobre mordomo infiel. Mordomo, que é aquele que administra bens. Então, nós administramos todos os bens de Deus aqui nessa terra e de uma forma ruim, destruindo, pondo fora, acabando com tudo. Aí tinha que ser dado um basta. Ora, nós não somos donos do mundo. Quem criou o universo foi Deus. Ele planejou, criou e mantém. E qual é o dono de uma terra que vê que o arrendatário está destruindo ela e não vai fazer nada? Claro que ele vai fazer. Ele vai chegar para esse arrendatário e vai falar: fulano, olha só, eu doei um pedaço da minha terra para você, mas não foi para você destruir a terra, não foi para você torná-la infértil, que agora eu não consigo mais plantar nada, e nem ninguém. Então, você, por favor, você se afasta, você está demitido.
E essa demissão acontece para nós com a morte. É um tipo de demissão. Fala, ó, fulano, você não vai voltar mais para a Terra, você vai desencarnar e porque a Terra vai melhorar, a Terra vai progredir, você não soube cuidar dos bens de Deus. Então você vai reencarnar num plano bem pior, para que a sua inteligência possa contribuir para o desenvolvimento daquele planeta, e só vai retornar para a Terra, que vai estar melhorada, espíritos conscientes que não podem destruir e apenas construir, como co-criadores que somos, e que fomos colocados nesse mundo com essa finalidade, a reencarnação. Auxiliar no desenvolvimento do planeta, auxiliando assim no próprio desenvolvimento. Então é dado ao espírito escolher. Mas aí vamos voltar à escolha das provas. O espírito que não tem condição de escolher, porque é muito primitivo, porque não conhece nada, então as provas vão ser escolhidas por espíritos encarregados desse trabalho, que conhecem a natureza daquela alma, e vai lhe ser apresentado um programa que ele vai aceitar ou não. Se ele não aceitar, não vai vir. Vai ficar na situação que ele está. Se ele aceitar, melhor. Porque quando Deus deu o livre-arbítrio, ele não deu para tirar. Ele não deu para impor nada. A maior prova disso, que Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, são os suicídios no mundo. Não há um espírito que na escolha da que ele faz de provas para reencarnar, que ele coloque o gênero de morte dele lá como suicida. Isso não existe, que não vai ser aprovado. Porque isso é uma infração da lei. Se ele pretende tirar a vida, então ele não vai reencarnar. Não vai ser dada a ele essa oportunidade. E alguns não põem isso na escolha das provas, porque isso não é aceito, e eles também não querem, porque nenhum espírito quer isso. O espírito está na fila para reencarnar e dar certo. Ele está ali para isso. Mas, quando ele chega aqui no mundo, se ele achar que a prova dele é pesada demais, ele começa a agir mal. Ele começa a ter um mau comportamento diante daquela aprovação, daquela expiação que ele mesmo escolheu. Por que ele escolheu, então, alguma coisa difícil? Ora, não é que ele escolheu algo difícil. Ele viu a felicidade dos justos, ele fez um balanço da vida que ele teve aqui, das bobagens que ele fez, e ele viu que ele tinha que consertar. Não é fácil isso. Refazer trabalho não é muito fácil. Não é? Às vezes uma costureira, olha só o trabalho que uma costureira tem. Quando ela faz um vestido, ela teve o trabalho de cortar, né, de alinhavar, de acertar, de acabar aquilo tudo bonitinho. Quando a pessoa vai experimentar, ou está grande, ou está apertado, está torto, não deu certo, olha... Ela olha para aquele vestido ali, ela fala, meu Deus, desmanchar isso tudo. Quase que ela pega o dinheiro, compra o pano e faz outro. De tanto trabalho que ela vai ter para desmanchar aquilo ali. Então, o conserto é pior. Como diz o ditado, a emenda é pior que o soneto. Né? É melhor deixar o soneto assim e fazer outro. Não vamos emendar que não vai dar certo. Reencarnam? Claro. Para o mundo que estiver de acordo e for mais de acordo com o resgate que ele tem que fazer. Porque há muitas moradas na casa do Pai. O suicida, ele não encarnaria no sentido assim, se ele tiver declarando na escolha das provas dele que ele vai se suicidar. Então ele tem que aprender mais um pouco. Não é dada a ele essa oportunidade. Ele não vem para cá para morrer, para ele tirar a vida dele. Então não existe um espírito que peça isso na escolha das provas dele.
Ele não vem para cá para tirar a vida. Então, nenhum deles, quando ele chega aqui, é que ele não suporta o tamanho da prova que ele escolheu, ou acha que não suporta, porque ele suporta, porque São Deus não teria dado, que ele não vai dar um frio maior que o cobertor que você tem. Então, aí, ele não aguentando, ele quer sair pela porta errada. Então, o que ocorre? Um espírito assim, quando ele é muito reincidente no suicídio, ao desencarnar dessa maneira, quando ele chega no plano espiritual, que ele vê que ele fez de novo, é um desespero muito grande para ele. Então, ele pede um socorro espiritual para que na próxima encarnação dele, ele seja muito atendido e protegido para ele não fazer isso de novo. Ele não quer fazer isso, mas ele tem uma fixação nisso. Tem um caso interessante, contado pelo Chico Xavier, que uma mãe chegou para Chico Xavier e falou assim: Chico, eu não aguento mais ver o meu filho sofrer. Ele nasceu surdo, ele nasceu cego, ele não tem os braços. E agora ele está com uma doença e o médico quer cortar as pernas dele. Ele falou, não aguento. Ela falou, não aguento ver isso. Será que Deus não tem piedade dessa alma e da minha alma como mãe? Ele não tem piedade? Que Deus é esse? Ela chegou muito revoltada. Aí o Chico consolou ela, evidentemente, com aquele carinho todo que ele tinha com todo mundo. E falou, minha filha, tenha fé que nós vamos conseguir que Deus desperte em você a bondade dele com vocês. Deus é soberanamente justo. E ela falou, mas eu não posso aceitar isso. Ele não é justo comigo. Aí ele pediu que ela orasse muito, que desse um tempo para que ele pudesse entender todo o processo. Na reunião mediúnica seguinte, veio um espírito para explicar esse fato. O próprio espírito protetor do menino, né, do rapaz. Explicando que nas últimas encarnações dele, foram várias, ele tirou a própria vida. Ele cometeu suicídio. E que ele, ao retornar ao plano espiritual da última vez, ele pediu que Deus, que era tão misericordioso, que fizesse algo para que ele tivesse uma encarnação e não fizesse mais isso. Porque ele não conseguia se livrar dessa fixação de se suicidar. Então, o que aconteceu? Foi dada a ele, então, uma prova imposta para ele de limitação física. Ele não enxergava, ele não escutava, ele não tinha os braços. Então, ele ficava na cama. Porque ele não tinha como sair, né? Sob a supervisão da mãe. Ele nasceu com teratologias e outras ele foi adquirindo no decorrer da vida, só que a fixação dele de suicida continuou. Ele tinha vontade de suicidar, ele queria tirar a própria vida, até porque ele se revoltava da situação em que ele se encontrava. Quer dizer, ele pediu, mas ele não conseguiu suportar a prova, ele não estava conseguindo suportar a prova que ele tinha pedido. Então, quando ele se emancipava e tinha contato com o anjo da guarda, ele pedia socorro, porque ele ia fazer. Ele dizia que ele ia fazer. Então, o que aconteceu? Foi dado a ele a oportunidade de adquirir uma doença para que ele ficasse sem as pernas, porque ele, andando, ele poderia se atirar de algum lugar. Então, foi dada essa doença e foi feito, né? O espírito explicou isso, porque aí ele não tinha a menor condição. Ele ia até o finzinho da encarnação dele sem tirar a própria vida. Então, olha, para compreender uma coisa assim é difícil, né? Mas quando isso foi explicado para a mãe, ela falou, mas ele tem falado nisso mesmo, que vai tirar a vida porque ele não suporta a dor e o sofrimento dele. Então, a mãe já estava consciente que ele falava isso. Mas ele não tinha aquela consciência que ele tinha quando ele estava fora daquele corpo, né? Então, quer dizer, isso foi um socorro espiritual para ele. Então, aí sim, ele ia até o finzinho da encarnação, não ia demorar muito,
porque o anjo da guarda falou para ele, né, na reunião, que ele não demoraria muito a partir, que ele partiria da própria doença que iriam cortar as pernas dele, que ele partiria daquele problema. Então, que ela ficasse em paz, porque ele estaria retornando vitorioso para a dimensão espiritual por tudo que aconteceu com ele na atual encarnação. Então, eles reencarnam e muitas vezes o suicida, ele é colocado compulsoriamente ali numa matéria, porque acontece uma coisa com o suicida que é comum a todos. A situação de um suicida na dimensão espiritual não tem regra. Cada caso é um caso, cada situação que levou aquela alma ao suicídio é diferente da outra. Então, mas está sofrendo. Não, ele vai sofrer o que ele tiver que sofrer. O outro que, se foi por uma depressão profunda, ele não vai ter o sofrimento do outro que provocou por uma questão financeira. Isso tudo, cada caso é um caso. Né? A gente não pode dizer que só porque se suicidou que está no inferno, não existe isso. Todos os espíritos são amados por Deus e são acolhidos por Ele. Então, não tem essa regra de que vai sofrer porque tirou a vida. Ele cometeu um dos maiores delitos, ele vai ter que responder por isso. Mas dentro do conhecimento dele, da capacidade dele de compreensão, de tudo que aconteceu, né? Mas o que tem em comum a todos os suicidas? O fato de não morrer. Isso é o que mais os faz sofrer. Porque quando uma pessoa comete suicídio, nem sempre ela quer morrer, né? Ela quer se livrar do problema dela. Não é que ela queira morrer. Se ela conseguisse se livrar do problema sem se matar, ela até faria. Mas na cabeça dela não consegue, não é possível. Então ela tira a vida. Ela tira a vida para se livrar de um problema que ela não vai se livrar. Porque ninguém morre. O espírito não morre. Então vai danificar o corpo físico, vai matar o corpo físico e ele vai continuar vivo com todos os tormentos que o levaram àquela ação. Então, isso para o espírito é um sofrimento grande. Não é só o fato dele ter tirado a vida do corpo, é que ele não encontrou a morte que ele queria. Ele continua vivo com os problemas dele. Então, isso provoca no espírito, em alguns suicidas, uma vontade enorme de morrer, de matar a alma. Matou o corpo, ele quer matar a alma. Mas ele não consegue. Mas como quem comanda a organização eletromagnética do corpo espiritual é a alma, que ela que comanda tudo, ela comanda o perispírito, porque o perispírito é aquele corpo que reveste a alma, é um aglomerado eletromagnético, mas comandado pela alma. Então a alma começa a fazer uma introspecção tão forte nela que ela plasma essa introspecção na própria organização perispiritual e eles acabam perdendo aquela linhagem humana que o perispírito tem, provocado evidentemente pela alma. Então a gente tem a aparência da última encarnação normalmente quando a gente desencarna, né? Então, o perispírito vai se deformando, porque a própria alma impõe isso a ele. E ela vai fazendo essa introspecção, vai perdendo aquela linhagem. Então, antes que isso aconteça, porque quando isso acontece, é um trabalho muito demorado depois para que a alma se recupere, né? Para que o espírito se recupere dessa introspecção que ele faz com ele mesmo. Então, antes que isso ocorra, o anjo da guarda está ali socorrendo, os espíritos estão socorrendo, ele é logo colocado numa matéria, numa encarnação compulsória, rápido, para que ele, em contato com a organização física, com o material genético dos pais, e que ele acaba formando aquele corpo, ele tenha novamente contato com essa questão física, né? Da forma humana que é comum a todos os espíritos do universo, né? Então ele aí desenvolve aquilo ali, aquele corpinho, logo ele vai desencarnar, porque não há um planejamento para isso,
O objetivo é ele não fazer essa introspecção na organização perispiritual dele. Então, ele logo depois, às vezes, só vai até o finzinho da gravidez, ou então vive pouco, ele retorna. Aí ele já retorna com outra fixação mental, não mais de querer se destruir. Então ele começa a fazer o balanço da vida que ele levou, aí ele começa a sair daquela perturbação toda e começa a ver o que ele pode fazer para ele ter uma encarnação proveitosa para ele. Então ele começa a juntar os fatos, ele começa a fazer, digamos assim, umas anotaçõezinhas na agenda espiritual dele, o que ele quer para a próxima encarnação. Então ele vai fazendo aquelas escolhazinhas ali, ele vai, como todos nós fazemos, suicidas ou não, né? E aí quando chegar o momento dele reencarnar, ele já está com muitas coisas prontas no arquivo mental dele, o que ele quer para ele progredir. Aí vai ser apresentado para avaliação. Porque se o espírito também escolhe uma prova maior que ele possa aguentar, a equipe que se encarrega disso não dá, alerta ele, olha, não dá. Você não vai conseguir, porque você ainda não está. É igual aquele aluno que quer pular uma série, porque ele já sabe muito. Ele acha que ele sabe. Então, aí ele quer sair da terceira para o quarto estágio, para o quinto estágio, quer pular o quarto. Aí os professores que estão avaliando falam, ó, você não tem condição de aguentar o que está lá no quinto, você vai ter que fazer o quarto. Então, assim que procede, eles levam o espírito a perceber que ele não pode escolher aquilo que ele está querendo, que ele vai ser derrotado por ele mesmo, que ele não tem condição ainda. Aí é apresentado para ele um plano, é retirado algumas coisas, coloca outro, e ele então entra num acordo, aceita. Ou não. Se ele não aceitar, ele fica mais um tempo, aprendendo mais um pouquinho, até que ele aceite, porque Deus não atenta contra o livre-arbítrio. Não há pressa, somos imortais. Nós não vamos morrer. O corpo é que vai. Então há um interesse muito grande, não só da equipe espiritual, principalmente de Deus que nos criou, que as nossas encarnações sejam vitoriosas. Dá muito trabalho reencarnar, muito. Então, tudo é feito para que o espírito venha para a Terra e dê conta da escolha que ele fez. Né? E isso a gente vai ainda passar por muitas reuniões aqui, falando sobre essa questão da escolha das provas. Tem muitos detalhes para a gente conhecer, porque Deus é soberanamente justo e bom. Mas uma coisa a gente já pode ir pensando e incorporando aos nossos pensamentos. Nós estamos aqui passando o que a gente escolheu. O nosso gênero de morte, inclusive, foi escolhido por nós. Né? Não foi escolhido por ninguém, fomos nós que escolhemos. Gênero, tá? Não vamos achar que a gente vai passar numa calçada, vai desprender uma telha de algum lugar, vai cair na nossa cabeça, que aquilo estava escrito. Não, não estava escrito a telha cair, mas é uma morte trágica essa, não é? Você está passando na rua, cai uma coisa lá de cima e te mata ali na calçada, é uma coisa trágica. Então você escolheu aquela telha que estava lá reservada para você? Não, você escolheu um gênero de provas, um gênero de morte trágico. E aquilo é trágico. Então, aquela telha que estava lá para se soltar, se soltou. E aí você passou para a dimensão espiritual com a morte que você escolheu, uma morte trágica. E a morte trágica tem uma infinidade de morte trágica para a gente. Caiu na cabeça. É a bala perdida que não é perdida, que tem endereço e nome. Né? Tem um grupo enorme. Né? Só aquele que recebeu a bala. Aí o carro bate num local que tem um monte de gente, só um morre. Porque estava escrito ali no carro o nome daquele que ele tinha que partir. Ah, mas estava escrito? Não, não é a forma de falar, não estava escrito. É uma morte trágica. Então, aquele carro desgovernado, aquele motorista que bebeu e não devia ter dirigido, ele acaba sendo instrumento. Não estava escrito aquilo ali. Mas ele serviu de instrumento, porque aquele espírito escolheu uma morte trágica, estava no momento dele, então o desavisado lá foi um instrumento e vai responder por isso. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque
queiramos ou não, somos todos instrumentos de Deus na terra, para o bem ou para o mal, que sejamos só para o bem. Porque se for para o mal, nós vamos resgatar muito, nós temos expiar muito para resgatar aquilo. Então a gente vai dar continuidade semana que vem à escolha das provas, vamos estudando. Não, pode, não tenho esse problema, nós somos pouquinhos. Quando é uma assembleia muito grande, né? Aí pode complicar as perguntas, mas aqui somos poucos, né? E se a gente puder esclarecer a dúvida já na reunião, é bom, né? Para ninguém sair com dúvida para casa. Então, muita paz para todos, que a gente continue estudando. Estudem escolha das provas, porque aí venham nas terças-feiras, a gente vai trocando ideia, porque aí se eu falar uma bobagem, vocês vão descobrir, porque vocês também estudaram lá na codificação, né? E aí a gente vai levando a nossa vida estudando a doutrina espírita, porque vale a pena, porque ela é um conforto, é um carinho no coração, principalmente nesse período aí de pandemia, né? Então, a gente agradece a presença de todos, a paciência dos internautas que estão nos acessando aí na nossa página CEF Terna TV para assistir às nossas palestras. Também na nossa página Centro Espírita Friburguense, no Facebook, onde a gente também posta as nossas palestras ali. Muita paz para todos.